Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de português há 20 anos aí nos concursos públicos e de discursivas há 15, né? O concurso começa a pegar um pouquinho mais em discursiva depois que começa todo esse processo de concurso público no formato que temos aí hoje. Gente, qual é o meu convite? Estudar a discursiva do CESP. Você vai enfrentar a discursiva do CESP, daqui a pouco eu vou te dar algumas dicas muito preciosas, falando como que o CESP trabalha seus temas, citando exemplos, citando situações, mostrando situações que você poderia usar para você construir a sua discursiva, que seriam, vamos dizer, situações aí muito boas para vocês em concurso. No turma de redação, a gente vai começar uma preparação que é econômica, eficiente e muito bem direcionada para o seu concurso público. Como é que vai ser essa preparação? A gente vai usar um modelo que no turma foi empregado para trabalhar os simulados da Polícia Rodoviária. Nós tivemos um número assim, bastante convidativo de alunos da PRF. A gente trabalhou o curso completo, a gente trabalhou o treino de redações e a gente trabalhou uma metodologia que eu fui fazer um teste a pedido dos alunos. E essa metodologia deu super certo, foi a reta final, que foram os super simulados da PRF. Inclusive o tema que foi o tema de trânsito estava no super simulados da PRF. O simulado 4, salvo engano, o simulado de terça-feira, que era o simulado de domingo e terça. O que a gente vai fazer agora não é bem simulado, mas reflete muito a teoria que foi aplicada nos super simulados. De que modo? Você tem acesso ao tema, um tema que é uma paráfrase do que o CESP exibe, tanto de forma estrutural como de forma de preferência de assuntos. Você vai desenvolver esse tema com base nas instruções que você vai ter, que são parecidas com essa que eu vou deixar para você daqui a pouco. E depois a gente vai fazer um estudo dirigido. O que é estudo dirigido? Comentar o tema, comentar o desempenho das redações, para que você possa ir notando o progresso. Serão todas as redações comentadas? Não, a gente vai escolher algumas redações no curso que trazem falhas mais comuns ou avanços mais comuns, de forma que você possa superar item a item, tá certo? Então, é um trabalho feito assim muito dentro, muito de acordo com duas pontas da banca. A ponta da propositura temática e a ponta da correção, que a gente vê na fase recursal. O que deu certo, o que não deu, não é? Então, você é o nosso convidado para ser o nosso aluno turma de redação. A gente está com uma chamada promoção de verão, porque a gente sabe, né, que o pessoal acabou de fazer prova recentemente, certo? Então, a gente sabe que pega final de ano, início de ano, matrícula escolar, dinheiro gasto com isso, IPVA e tal. Então, a gente faz uma super promoção que é para você arrancar, né, para você conseguir aí, estudar. E você pode dividir esse valor em 3 vezes, sem juros ou em até 12 vezes, aí já vai incidir juros, mas é pouca coisa. Mas dá para você estudando. Tem muito aluno que me pergunta assim, Júnia, esses temas, por exemplo, que eu vou fazer neste curso, eles são, porque eu estou vendo que tem outro curso seu um pouco parecido, por exemplo, tem o curso da Polícia Civil de Alagoas, que é parecido, que tem uma estrutura parecida com a da Polícia Federal, por exemplo. Os temas são os mesmos? Não. Por que eu estou esclarecendo isso? Porque às vezes um aluno matricula num curso, ele quer fazer mais temas, ele está ávido por praticar, quer pegar outros temas? Sim, você pode ir lá buscar outros temas para você desenvolver a sua redação. No turma, redações são corrigidas em 48 horas, em dias úteis, né? Essas redações são corrigidas, são comentadas e a gente pega algumas redações sem identificar os autores para que a gente possa comentar desempenho, a fim de que você entenda o que você está errando mais, o que você pode superar e o que esperar da banca, né? A gente vai sempre atualizando, vai ter agora daqui a pouquinho, nós estamos resultado de prova, a gente sempre traz para o curso uma atualização para que você fique ciente dos caminhos que você tem que percorrer para ser empregado no serviço público ainda em 2019, de preferência, tá bom? Beijo grande para você e vamos seguir com as dicas que eu vou deixar para você aqui no curso, tá? Pessoal, dicas do CESP. O que eu preciso relembrar? Eu preciso saber. Se você já estudou, é relembrar, não é? Se você ainda não estudou, você precisa saber. Não dá para fazer prova sem saber isso aqui para começar. Primeiro, vamos falar dos assuntos gerais. Temas do CESP eu avisei no concurso da PRF, avisei no concurso do Ministério Público, avisei no concurso do TCE de Minas e por aí, Polícia Federal.
temas são relativamente fáceis. Quem fez o concurso da PRF viu que o tema foi trânsito. Foi infração, de um modo geral, do trânsito, não foi nenhuma infração especial. A banca tem trazido temas fáceis porque ela vai caprichar nos enunciados. Os enunciados é que vão trazer armadilhas, eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? É nisso aí que ela vai trabalhar. Os temas têm sido transversais, o que é isso? A banca pode pedir um tema da base do direito, certo? E associar este pedido com conhecimentos gerais. Foi o que apareceu, é o que vem aparecendo aí praticamente em todos os concursos do SESP. Você pega metade de 2018, entra em 2019 com esse tipo de trabalho. Então, isso que vai importar. Às vezes você não sabe, por exemplo, tipificar determinado tipo de crime, mas dá para tu conseguir pelo menos 70% na redação se você for um hábil escritor na prova do SESP. Então, a gente tem que trabalhar pensando principalmente nisso aqui, tá? Tem que garantir esse 70%, no mínimo. Mas, a gramática no SESP tem muito valor? Não, não tem. O SESP vai jogar essa gramática dentro de uma fórmula, tá certo? Com a sua nota total de conteúdo, de apresentação, que é a sua nota de letra, margem, etc. E vai contar os seus erros gramaticais. Se você escrever, por exemplo, poucas linhas na discursiva, naturalmente a perda de pontos sobe um pouquinho, 0,08 por erro gramatical. Mas se você escrever 30 linhas, por exemplo, não é? Se o máximo for 30 linhas, você escreveu 30 linhas, você fica com perdas gramaticais dessa ordem aqui, 0,06, ou seja, nem é meio ponto, tá, gente? Tranquilo? Não cheguei a 1/10 de ponto. Então, gramática vale muito pouco, mas muito pouco mesmo. O que conta hoje para o SESP? Um texto bem estruturado. Por isso que a gente vai ter esse estudo dirigido, né, no turma de redação. A gente vai pegar textos e mostrar problemas de estruturação. E mostrar como superar esses problemas de estruturação. Tá bom? Os textos, eles precisam trazer uma coerência entre todas as suas partes. Como assim coerência? Por exemplo, se você estiver falando sobre determinados problemas, né, que permitem o avanço de tal ato criminoso ou da ação de determinados grupos, né, criminosos, você precisa trazer sugestões, que a banca vai te pedir sugestões para mitigar esses problemas, que sejam coerentes com os problemas. Porque senão o aluno apresenta um rol de sugestões que quando você olha, aquelas sugestões não têm coerência com o problema. Ampliar o currículo escolar para o estudo de leis de trânsito. Mas dependendo do problema que você apresentou, não é na escola que vai se falar sobre aquilo, tá? Então, tomar cuidado com isso aí. A gente tem que observar se as coisas da sua redação casam bem, porque agora a coerência o SESP está cobrando bastante e é o que vai fazer a diferença. Se a banca te dá um tema fácil, ela vai exigir uma estrutura de excelência. Tanto que todo mundo, gente, sabe falar sobre os temas do SESP. Hoje, sim. São temas muito fáceis, todo mundo sabe redigir sobre aqueles temas, em termos de conteúdo, mas a maioria se atrapalha na hora de estruturar, na hora de fazer escolhas. Tranquilo? Júnior, rolou um papo em 2018 sobre a necessidade de você fazer introdução e conclusão nas provas do SESP. Existe a necessidade? Depende do tema. A gente vai mostrar aqui alguns exemplos, quando precisa, quando não precisa. Tá bom? Há comandos de questão que caminham para você ter que fazer uma introdução e uma conclusão. Há comandos que não. Tá? Então, não é uma regra isso daí. Depende do tema. Por isso que você precisa conviver com a variedade de apresentação de temas do SESP. Perfeito? A letra, pessoal. Letra que vocês forem empregar na discursiva. Sempre legível, não importa a forma desta letra. Né? Se é letra de forma, se é letra palito, se é letra cursiva, se você mistura, não tem problema, busque sempre a sua letra mais legível. Eu preciso dar título ao texto? Não, no concurso não é necessário, né? Quem estiver começando precisa ter consciência disso aqui, não é necessário, então é melhor você não se comprometer com aquilo que não é necessário. E se você errar uma palavra, basta você riscar, continuar a escrita de forma
correta, tá certo? Sem usar parênteses para isolar este erro, tá? Sem usar parênteses para isolar este erro. Então, esses são os aspectos gerais aqui que a gente precisa saber. Aqui eu trouxe alguns temas do CESP para a gente poder mostrar o que é mais importante. Vamos pegar os chamados aspectos básicos, certo? Depois eu vou avançando, tá bom? Vamos então aos aspectos de construção que são básicos. Sempre observe, primeiramente, o enunciado. Eu sei que existem textos aqui atrás, que muitas vezes eu não trago aqui para não ficar enchendo o slide à toa. Existem os textos que são os textos motivadores que você terá anteriormente. Mas sempre fique de olho no comando. Porque este comando aqui, ele vai te pedir para dissertar sobre este tema central. Observe que a banca não te pede um posicionamento em face do tema, nada disso. Ela só pediu para você falar sobre o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras, né, que foi a prova da PRF, por exemplo, de 2019, que eu tomei como exemplo, e te pediu aqui 3 aspectos relacionados a isso. Olha que interessante, mesmo que você não estudasse infrações de trânsito, você teria uma boa condição de fazer essa discursiva. Talvez você não soubesse o item 1, que vai tratar de medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Tá? Que está sendo até no momento que eu gravo essa aula, isso está em discussão porque o padrão de resposta da banca trouxe uma ideia de medidas a serem implementadas. Então, os alunos tentaram impugnar essa parte, naturalmente, com certeza, porque quando você fala de medidas adotadas pela PRF, não é? Você está falando de medidas que já existem. Gente, no meu curso, por exemplo, no curso completo, não caiu esse tema. A gente trabalhou temas ligados à área penal, à legislação especial. No treino também não caiu este tema. No Super Simulados, este tema veio, tá certo? Tema falando sobre infrações de trânsito. Foi o último simulado, salvo engano, de terça, tratando desse assunto. E, independentemente, né, de ter caído para as outras turmas ou não, eu chamei atenção para o item 1 de todas as minhas turmas. Eu falei, gente, item 1 tem caído atribuições. Tem caído as atribuições daquele órgão público. Com base em que eu falei isso para os alunos? Vamos nos lembrar, né? Quem já é meu aluno, por acaso estiver aqui no curso, ou que estiver assistindo essa aula. Tribunal de Contas de Minas Gerais foi uma prova anterior, cobrou atribuições. A Polícia Federal, uma prova anterior, a prova do agente policial cobrou essas atribuições. O Ministério Público da União cobrou, tá certo? As competências do Ministério Público. Então, eu falei, aluno tem que saber atribuições do órgão. Todos os meus alunos foram alertados em relação a isso. Essas atribuições, por exemplo, medidas adotadas da PRF para o combate a infrações de trânsito, por exemplo, estão lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Salvo engano, artigo 20. Depois a banca cobrou, veja só, ações da sociedade que auxiliam no combate às infrações. E atitudes individuais. Geralmente o CESP cobra isso aqui tudo num item só. Ele foi até bonzinho, separou para os alunos não esquecerem, tá? Então, aqui ações que auxiliam no combate, ações para diminuição. Então, tu tem que tomar cuidado aqui. Lembrando que, né, naturalmente, na hora que você vai trabalhar com ações da sociedade, muita gente vai reiterar ações no plano individual. Então, a redação corre de ficar repetitiva. Alô, hein? Cuidado. E aqui são ações para você diminuir. Então, cuidado que existem ações que de fato são coletivas e existem ações que são individuais. É isso que o CESP vai observar, né? E vai observar a correlação entre esses elementos. Quando o CESP te traz uma redação muito objetiva como essa daqui, preste atenção à dica, hein? Quando o CESP te traz uma redação muito objetiva, sim, porque o CESP pode trazer uma redação complexa para você organizar, certo? E uma redação mais objetiva para você organizar. Qual é a mão, o peso da mão que você coloca na redação?
A redação simples vai te exigir não só explicação, né? Mas vai exigir também de você o quê? Mecanismos de exemplificação. Você vai precisar exemplificar o que você estiver falando, tá? A banca vai exigir que você cite ações, sim, que a sociedade pode empregar no auxílio ao combate às infrações, mas ela vai exigir, sobretudo, que você explique estas ações e as exemplifique. Ou seja, você vai ter que elaborar um pouco mais. Então, quando a banca te pedir uma redação muito objetiva, o que é redação objetiva? Poucos pedidos aparentemente que se esgotam muito rápido, ela vai valorizar as discursivas que explicarem algumas dessas medidas, ou uma ou duas. Você cita 3 ações aqui, por exemplo, a banca vai te exigir a explicação de algumas e vai querer alguma exemplificação. Não é de tudo, mas pelo menos de alguns elementos aqui, tá? Então, isso aí é importante. Outra questão, estava falando sobre o básico, né? Acabei pulando para o avançado aqui na hora que eu estava explicando. Básico. O que é o básico? O básico, retomar o tema antes de escrever. Retomar cada um desses itens temáticos antes de escrever. Retome um, escreva sobre ele. Retome o outro, escreva. Retome o outro, escreva. De preferência de forma objetiva. Tá? Isso aí é o básico, todo mundo sabe isso aí em concurso público. Tá bom? Quem não souber, tá começando agora, né? Então tem que pegar essa régua aí de CESP, tá bom? Não é nem regra, né? É uma régua mesmo, porque você precisa ter a medida certa do que você vai fazer. Bom? Sempre que o CESP pedir alguma coisa no plural, se não pertence a um rol taxativo, por exemplo, as medidas adotadas pela PRF pertencem a um rol taxativo em lei. São 11 medidas, mas se tratando de infrações do trânsito, acredito que sejam umas 6 medidas dentre essas 11. Você tem que fazer o quê? A seleção das atribuições. Tranquilo? Mas para você falar sobre aspectos de uma forma geral, ações da sociedade, atitudes individuais, ou seja, que não pertençam a um rol taxativo de norma, cite pelo menos 3 para cada uma. Pelo menos 3 para cada uma. Tranquilo? É assim que é feita a discursiva do CESP no molde geral. Precisão para retomar, objetividade e boa distribuição. Tranquilo? Precisa fundamentar, citando autores? Não, o CESP não precisa disso. Você precisa trazer essas medidas. Por que eu falo de redação de alta complexidade e baixa complexidade? Gente, eu vou citar um exemplo que não está aqui, mas vai servir para você fazer um comparativo. Na redação do TCE de Minas Gerais, o tema 1 trazia apenas 2 tópicos, só 2 tópicos. Pedia as atribuições constitucionais do TCU, o TCU mesmo, atribuições constitucionais do TCU eram em 13 atribuições, e depois pedia para falar sobre a finalidade, os objetivos, parece que da gestão fiscal, uma coisa assim, tá? Ou do controle da gestão fiscal. O que aconteceu com esse tema? Apesar de ter 2 itens, essas 3 atribuições, se o aluno resolver explicar uma a uma, ele não teria espaço para falar sobre o item 2. Por isso que fazer rascunho no CESP é necessário, para você entender a complexidade do tema que está sendo apresentado para você. Será que o tema que está sendo apresentado para você, ele vai se esgotar rápido e aí você precisa explicar e exemplificar? É uma pergunta, foi o caso do tema da PRF. Né? Como é um tema que se esgotaria muito rápido, com 20 linhas o aluno terminaria esse tema, mas para não fazer uma redação tão rasa, a banca exigiu explicação. Ela exigiu não, você tem que saber. Explicação e exemplificação. Agora, e se fosse um tema como do TCU, que você nota que o CESP está pedindo 1000 coisas, apesar de haver apenas 2 itens, ele pediu um trabalho hercúleo, um trabalho doloroso. Né? Nesse caso, seria apenas citar as 13 atribuições do TCU, ou seja, falar de tudo um pouquinho, de forma bem en passant. Tá? Aqui tem gente que foi descrever, realmente foi explicar cada um desses itens, dessas atribuições. E aí não teve espaço na redação, ou a redação não ficou tão clara da forma como a banca queria. Se atrapalhou. Então você precisa ter essa noção, tá? Vamos mais. É claro que essas noções, gente, elas se sedimentam com a prática, por isso que nós fizemos esse curso de estudo dirigido.
propusemos dessa forma. Aqui nós estamos diante de um tema que aconteceu ano passado, foi o tema da EMAP. Vocês vão ver, aliás, antes de eu falar desse tema, deixa eu falar de outro aqui. Vamos falar do tema de... deixa eu pular mais um tema, perdão, tá? Vou falar do tema do agente da Polícia Federal. Né? A banca pediu para se dissertar sobre este tema. E vocês vão ver a banca, olha só, pedindo para discorrer sobre o papel constitucional e social da PRF e sua relação com direitos humanos. No curso, a gente, tanto no curso da Polícia Federal quanto da PRF, a gente falou muito sobre dois aspectos importantes. A valorização dos direitos humanos nas respostas, sugestões que você venha apresentar, e a valorização da democracia, porque o CESP estava trazendo temas que orbitavam em torno deste assunto. E mesmo que o CESP não mencionasse, se você vai falar, por exemplo, sobre o combate a determinado tipo de crime, a banca vai te cobrar isso aqui, direitos humanos de democracia, respeito ao Estado democrático de direito, respeito à ordem democrática, a valorização da dignidade humana. Então, isso o CESP vem valorizando sugestões temáticas, né, quando ele pede aqui ao finalzinho que tenha esse compromisso, tá, gente? A gente falou sobre isso. E não foi à toa que na prova da Polícia Federal veio. Pediu para discorrer sobre o papel constitucional e social da PRF, né? Isso aqui está na Constituição, tem que falar sobre as duas partes. E para falar sobre a relação desse papel com os direitos humanos. Não podia esquecer. O que acontece com a maior parte de vocês? Né? Em vez de lembrar do princípio da precisão, que é uma bobeira, vocês sempre esquecem, o aluno esquece essa última parte aqui. Sempre acontece isso. Aí a banca pediu para você citar contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente relacionados a direitos humanos. Então é só você pensar nas atribuições da PF que, dentro do trabalho da Polícia Federal, são relevantes para você preservar direitos humanos. Ora, a Polícia Federal ela vai coibir crimes de uma forma geral, né, que tenham aí uma repercussão nacional, vamos dizer. E ali você tem, por exemplo, o tráfico de pessoas. Né? Bem ou mal, quando a PF combate esse tipo de crime, ela está colaborando aí para a preservação dos direitos humanos. Tá certo? Então, quer dizer, há uma série que você poderia jogar aqui, né, série de contribuições. Como são contribuições muito amplas, você pode citar 3, tá bom? E aqui a banca pede sugestões da implantação de ações e projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. Então, gente, aqui veja, que projetos eu posso pensar que podem ser trazidos para o âmbito, certo? Para esse âmbito da segurança, que podem aí aprimorar a democracia brasileira. Então, quer dizer, de novo, né, assuntos que a banca está sempre cobrando de vocês aí em concurso. Na prova do escrivão, a banca trouxe um tema que é espinhoso, né? Ela pode trazer isso aí no correr do ano. Né? Lembrando que a gente teve uma mudança de governo muito grande e o atual governo brasileiro ele mexe muito na área penal, tá certo? Ele mexe bastante nessa área penal, na área processual penal. Veja que a banca te pediu aqui na prova do escrivão da polícia um posicionamento claro e fundamentado a respeito da redução da maioridade penal. Veja que a banca pediu esse posicionamento antes de apresentar a você os itens temáticos. Que ela pede para você falar no item 1 da proteção da criança e do adolescente pelo Estado, né? Você tem a Constituição e o ECA para tratar disso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Redução e aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei como adultos. E fala sobre o papel do poder público na elaboração de políticas sociais para reduzir o envolvimento de adolescentes com a violência no Brasil. Preste atenção que aqui a banca jogou uma armadilha, eu sempre falo para os alunos. O CESP ele tem uma visão pró-direitos humanos, que dependendo do seu posicionamento em face da redução da maioridade penal, você pode cometer uma pequena incoerência quando chega no último item. Né? Porque no último item a banca meio que te empurra. Pensa o Estado dentro de uma política social para reduzir o envolvimento dos adolescentes com violência. Aí você pode pensar a política social, né,
implementação do ensino integral até o ensino médio, não sei, tá? Isso aí, gente, a banca está jogando para você sair daquela ideia de que reduzir a maioridade penal é o melhor caminho. Então, muito cuidado, que a banca trouxe desafio, né? Você até poderia adotar essa posição, mas o problema seria como você iria terminar essa redação aqui. Então, vejam que até nisso a gente tem que entender a redação para entender qual é a posição da banca. Porque a posição é livre? É, mas a banca te amarra no item 3. Então fica complicado, essa liberdade ela não é tão elástica assim. Você tem que perceber qual é a jogada do examinador para cima de você. Então isso tudo nós treinamos, nós vamos treinar aqui no nosso preparatório, né? E aqui eu trouxe um outro tema como exemplo, que também é uma forma de estruturação do CESP, que diz o seguinte: a banca não mais traz os itens dispostos aqui nessa forma vertical, né? Ela vai horizontalizar estes itens, mas eles existem, tá? Aqui a banca pediu, foi prova da EMAP, para que a pessoa redigisse sobre o desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Em seu texto, discorra sobre os aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão, posicionando-se acerca do tema. Então veja que você teria que se posicionar sobre esse desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Se posicionar é dizer se é possível fazer essa conciliação ou não, tá certo? Seria para você tratar disso, se é possível ou não. E veja que nos tópicos seguintes, a banca te pede para você tratar de aspectos positivos e de aspectos negativos do desenvolvimento econômico de uma região, tendo em vista a preservação ambiental. E ainda fale, se desejar, ilustre sua argumentação com exemplos concretos. Veja que, quando a banca diz se desejar, e ela diz que você pode ilustrar, entenda-se, exemplifique, porque ela vai cobrar uma conceituação do tema. Por que se desejar? Porque você pode querer ficar com a nota menor, se você quiser, e o outro ficar com a nota a maior. Então, você precisa aproveitar tudo que a banca está te pedindo, tudo que a banca está te oferecendo, tá bom? Então, gente, se você vai tratar de aspectos positivos, desenvolvimento econômico, em relação à preservação do meio ambiente e dos aspectos negativos, né, cuidado com o seu posicionamento, porque ele precisa ser um posicionamento que seja balizador, ou seja, que vá fazer aí uma equação. Olha, é possível conciliar esse desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, desde que fundamente, desde que se trate de tal situação. Essa tal situação que você apresenta ali pode estar presente no seu aspecto negativo, já que você diz que precisa cuidar daquilo. Professora, esse posicionamento que me indica uma introdução? Vamos lá, sobre este posicionamento. Você pode trabalhá-lo na introdução, se você quiser, ou na conclusão. Por exemplo, eu estivesse fazendo prova do CESP, eu trabalharia os aspectos positivos do desenvolvimento econômico de uma região, tendo em vista a preservação ambiental, e trabalharia os aspectos negativos e me posicionaria com fundamentação para a superação de alguns desses aspectos negativos. Para mim seria melhor a conclusão nesse posicionamento. Entenderam? Por exemplo, no caso, né, para a gente fechar aqui essa primeira parte, no caso da proteção à criança e adolescente, né, se eu vou me posicionar a respeito da redução da maioridade penal, eu posso, neste caso aqui, me posicionar no início, sim, porque eu vou falar da proteção à criança e adolescente por parte do Estado. Lembre-se de que o próprio ECA, tem uma parte do ECA que ele culpa o Estado, né, por situações de risco oferecido à criança. O ECA é uma legislação altamente protetiva. Se você usar o ECA aqui, fica complicado você dizer que é preciso haver redução da maioridade penal. Muito complicado. Porque o ECA ele vai citar 3 situações que colocam a criança de forma vulnerável, de risco, 3 situações de risco. Ele vai citar, né, a questão do abandono dos pais, do risco oferecido pelo próprio Estado, quando o Estado cria mecanismos, institucionaliza o risco, e vai falar da própria situação do adolescente em risco, certos riscos que a criança pode oferecer para ela mesma. Então veja bem, se você fala sobre redução da maioridade penal
de forma favorável, quando chega no item 1, você fica enrolado na introdução. Agora, se você resolve colocar isso aqui também na conclusão, né, e você é favorável, você fica enrolado com o item final, porque a incoerência vai ficar muito próxima uma da outra. Tá? Júnior, eu posso fazer esse posicionamento, por exemplo, no meio da redação? Pode. Eu tive um aluno que tirou total na redação, né? Tive vários alunos com notas excelentes, mas teve um que ele não se posicionou nem no início nem no fim. Ele respondeu o item 2, sobre a redução / aumento da violência no tratamento de adolescentes em conflito com a lei. Ele cita, ele fala que aqui ele usa como argumento, por exemplo, a questão de apenas 1% dos adolescentes serem responsáveis por crimes hediondos, né, esse número do Ministério da Justiça, e ele vem e se posiciona. Por isso, não há que se concordar com ideias de redução da maioridade penal, porque não são eles os culpados, né, dos grandes crimes que são cometidos no Brasil. Então, esse aluno faz posicionamento bem aqui no item 2. Tá? Ele foi praticamente que o único aluno que fez esse posicionamento dessa forma. Ficou perfeito? Ficou, porque ele consegue uma coerência, ele consegue uma leitura bem coerente disso daí. Tá claro? Tudo bem? Então, esse é o caminho aqui, essas são as nossas primeiras dicas para você entender, né? Entender a banca, compreender os desafios que você vai enfrentar, tá certo? Dentro do Turma, a gente vai seguir agora analisando o quê? Textos, certo? Textos, o que o pessoal erra, certo? O que deveria ser. E a gente, nesta primeira aula, já vai te mostrar os caminhos para você já desenvolver o seu primeiro tema. Sim, porque neste preparatório, você já vai começar praticando, certo? Vai assistir essas aulas como você assistiu essa daqui, e você já entra praticando, e depois a gente vai comentar esse desempenho, tá bom? Beijo grande para você, boa aula, sucesso, e eu espero que você consiga, né, cumprir aí a sua meta de estar no serviço público em 2019, de preferência, tá bom?